Estou alegre, estou feliz por mais uma vez estarmos aqui na congregação de Cabeçuda, congregação do qual tenho como mãe, né? Mãe, a minha congregação, da onde nasci, cresci e aqui sempre congregamos. É uma alegria poder estar nesta noite com familiares, amigos e irmãos que aqui estão nesta noite. E o tempo passa, né, meus irmãos? O tempo passa. Enquanto estava ali sentado, eu estava olhando, passando um olhar nos bancos. A gente sente falta de alguns irmãos que já não estão mais conosco, né? E aí isso, de uma certa forma, nos traz alegria e uma certa tristeza. A tristeza pela falta e uma alegria de saber que já está no lugar bem melhor do que nós. E enquanto eu olhava, senti falta de alguns irmãos, algumas irmãs. Que Deus possa nos dar graça e que nós possamos continuar servindo a Deus nesse mesmo propósito de um dia, porque a palavra de Deus, né? E ela há de se cumprir de um dia em que nós vamos nos encontrarmos ali no céu. Amém? Quero agradecer esta oportunidade, assim agradeço ao pastor desta igreja, pastor José Mengarda. Deus abençoe todo o corpo de obreiro, esta igreja querida e abençoada, qual tenho no meu coração, ao grupo do ciclo de oração masculino de Getsemane, na pessoa das suas lideranças, que Deus vos abençoe poderosamente. E como falei, o tempo passa, né? E ainda, não porque eu sou velho, sou novo, mas quando era um pouquinho mais novo, um pouquinho mais jovem, participava da mocidade e eu tive a felicidade do pastor Aurino ser o meu primeiro líder, né, de jovens. Nem vou dizer qual ano era para eles não acharem que eu e vocês somos velhos. Mas foi meu primeiro líder de jovens e aprendi muito com ele. Aprendi muito mesmo, foi uma pessoa muito importante no meu ministério. Sempre incentivava, sempre nos orientava. Isso eu sempre guardei ao meu coração. E estou feliz por, nesta noite, estar aqui cultuando juntamente com você. Que Deus continue dando saúde e graça. E assim, fico feliz também de meus pais, né, pessoas que sempre nos orientaram, sempre oraram por nós. Que Deus continue dando graça, saúde e vida longa para vocês, assim como os meus tios que aqui estão. É sempre bom ouvir tio Aldo e os irmãos que louvam. É algo glorioso da parte de Deus. Vamos fazer leitura do texto bíblico, a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando o Pai falou comigo para vir e cooperar com os irmãos, uma palavra veio ao meu coração e eu desejei compartilhar. E aí durante essa semana, e aí eu relutava, mas é culto do ciclo de oração, eu quero falar sobre oração. Mas esta palavra ela ardeu no meu coração e hoje à tarde, enquanto eu lia, enquanto eu meditava, estudava, esta palavra ela queimava no meu coração. Então eu falei, então eu vou transmitir esta palavra, né? Então Deus colocou ela ao meu coração e em poucas palavras eu quero compartilhar com os irmãos esse texto que se encontra no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 3, capítulo de número 6 e o versículo 3. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Palavra essa que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída está preparada como amanhã, e ele virá sobre nós como a chuva seródia, temporã que rega a terra. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, a partir deste versículo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Palavra
do profeta Oséias ao povo de Israel, a nação israelita, no tempo muito difícil da nação de Israel. Nós todos que somos leitores da palavra de Deus, nós que lemos, que estudamos, que ouvimos a palavra de Deus, nós vamos entender e compreender que Deus, ele tinha um propósito e ainda tem com a nação de Israel. E Deus sempre tentou se aproximar, ter um relacionamento com a nação de Israel. E Israel, ele se aproveitava desta boa ação de Deus, mas de vez em quando ele sempre se afastava. Quando estavam passando por um período difícil, eles se lembravam de Deus. Ah, Deus de meu pai Abraão. Mas quando as coisas estavam boas, quando havia fartura na sua despensa, quando as coisas estavam a mil maravilhas, o ditado que nós temos, eles se esqueciam de Deus. E o pior, além de se esquecer de Deus, eles se voltavam para outros deuses. E aqui nesse período em que o profeta Oséias está escrevendo e chamando a atenção do povo de Israel, eles estavam vivendo desta forma. Eles estavam afastados de Deus. Eles tinham se esquecido de Deus e viviam agora num período onde eles estavam cultuando as deuses estranhos, cultuando a Baal, cultuando a outros deuses. E aí o profeta, tomado pelo Espírito de Deus, ele vem chamar a atenção de Israel. Olha, que nós conheçamos ao Senhor. E melhor que isso, que nós podemos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Porque se nós conhecermos o Deus que nós temos, nós não precisamos servir a outro Deus, porque Ele é um Deus completo, é um Deus que criou os céus e a terra, e Ele pode suprir todas as nossas necessidades. E é isso que o profeta está chamando a atenção da nação de Israel. E desde que mundo é mundo, desde o início de todas as coisas, Deus tentou chamar as pessoas para o conhecer, para ter um relacionamento. E às vezes as pessoas conhecem a Deus de uma forma superficial, não de algo natural, de algo mais íntimo. E Deus não quer isso. Ele quer que nós o conhecemos na sua intimidade. E quando nós conhecemos a Deus de uma forma íntima, meus irmãos, não há problema, não há dificuldade, não há doença, não há nada que nos faz parar, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. E a Bíblia, ela é tão gloriosa que ela vai nos trazer exemplos de pessoas que conheciam a Deus, pessoas que se relacionavam com Deus, e de pessoas também que se relacionavam de uma forma superficial com Deus. Conheciam a Deus às vezes por ouvir falar. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos relacionamos com Ele de uma forma íntima. Às vezes você olha para mim e às vezes você me vê e você acha que você me conhece. Mas você só vai me conhecer mesmo se nós tivermos um relacionamento, uma comunhão, uma amizade diária, semanalmente. Como é que eu posso olhar para uma pessoa e vou dizer, fulano é isso, 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 se eu não conheço ela? Não tem como. A partir do momento em que eu começo a me relacionar com alguma pessoa, aí eu vou saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que deixa ela triste, o que deixa ela feliz, aonde ela gosta de ir, aonde ela não suporta ir. Olha que engraçado. Olha que engraçado. Hoje eu tenho um relacionamento um pouco mais forte com o irmão Rogério, mas não conhecia ele. Mas com o passar do tempo, conforme a gente vai se relacionando, como a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai conhecendo a pessoa. Hoje, se eu convidar o irmão Rogério para lá na minha casa tomar um café ou almoçar na minha casa, eu sinto o que ele gosta. Antes eu não conhecia.
Às vezes eu poderia colocar um prato totalmente contrário ao gosto dele. E numa dessas visitas que a gente sempre está passando nas comunidades, nas casas das pessoas, nas casas dos irmãos, conversando, visitando. E aí eu percebo uma coisa. O irmão Rogério gosta de peixe. Gosta de peixe. Você quer agradar o irmão Rogério? Dê um saco de peixe para ele. Você quer agradar o irmão Rogério? Prepara um peixe frito para ele. Porque quando a gente ia nos lugares que as pessoas diziam, tem peixinho fresco, eu gosto de peixe, botava no porta-mala. Passava na outra casa, botava no porta-mala. A gente chegava na casa dele, porta-mala cheio de peixe. Aí deixava ali, enchia o freezer. Depois de 15, 20 dias, nós íamos para visita de novo. Passava na outra casa. Tem um peixe fresquinho aqui. Quer levar? Eu levo. E comprar o peixe. Senhor Rogério, mas como é que pode? Semana passada gasta um monte de peixe, agora hoje está comprando peixe. Porque eu gosto de peixe. O relacionamento faz com que a gente passe a entender as pessoas. E a conhecer as pessoas. E às vezes, trazendo isto para dentro da palavra de Deus, às vezes nós conhecemos Deus de uma forma superficial e nós achamos que conhecemos a Deus. Não, eu estou 30 anos na igreja e conheço a Deus. Mas será? Será que você conhece a Deus? A Bíblia vai dizer que certa vez tinha um homem que Deus o chamou e deu uma missão para ele. Deus chamou e falou assim, olha, eu quero que tu te prepare e eu quero que tu desça a uma cidade e eu quero que tu pregue contra ela. E você conhece a história, Jonas, Deus chama Jonas, dá uma missão para ele. Jonas, eu quero, eu te ordeno que tu te prepare, desce até a cidade de Nínive e tu pregue contra ela. E você conhece a história, irmão Rogério. E Jonas começa a falar assim, Senhor, mas contra Nínive há salvação para aquele povo perverso, aquele povo que só faz maldade. Há salvação para eles? Não pode. A Bíblia diz que a nação de Israel, e a história vai dizer que eles eram tão perversos, que eles tinham prazer de matar as pessoas. Não era por necessidade, não, era por prazer. Eles tinham prazer de pegar a grávida, a mulher gestante, pegar a espada e abrir a sua barriga para ver o feto para fora. Olha que povo perverso. E eles tinham prazer de fazer isso contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Mas Deus falou o seguinte, há salvação para aquelas pessoas maldosas. E Jonas falou o seguinte, eu não vou. Esse povo que só faz maldade, eu não vou. Já sei o que eu vou fazer. Tive uma ideia. Deus falou que é para me preparar e para mim ir até Nínive e pregar contra ela para ter salvação. E se eles não se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pecados, Deus vai destituir da terra. Deus vai fulminar eles. E eles vão perecer assim como eles já fizeram com as nossas nações, nossas pessoas. Eu não vou. Eu vou pegar o navio, vou para o sentido contrário. Os dias vão passar, Deus vai ver que o pecado continua chegando até ele. E ele vai acabar com a cidade de Nínive. E ele tenta fazer isso. Olha você. Pensa você. Se Jonas conhecesse Deus, que está em todos os lugares, que lê os pensamentos, que sabe das palavras, sem antes mesmo nós falarmos pela língua. Deus já sabe aquilo que nós queremos falar, aquilo que nós pensamos. E Jonas pensou numa possibilidade: fugir da presença do Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que ele era profeta de Israel. Deus o chama para uma missão. Não sei como, de que forma, Pedro, mas passou na mente de Jonas: eu vou fugir de Deus. Deus não vai me achar. Logo nós que servimos um Deus que é onipresente, um Deus que é onipotente, aleluia. E às vezes nós pensamos, às vezes nós pensamos que há possibilidade de nós fugirmos do olhar de Deus. Às vezes nós pensamos que há uma possibilidade de nós enganarmos ao Senhor.
E você conhece a história, e não é isso que eu quero falar. E Jonas pagou um preço por pensar na sua mente, colocar no seu coração, irmão Adilson, de que poderia fugir da presença de Deus. E é isso que Deus quer que nós entendamos nesta noite. Que Ele quer ter um relacionamento íntimo entre eu e Ele, entre você e Ele. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você entenda em todos os momentos. Ele quer se revelar a você. Aleluia. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o Senhor, aleluia, toda a situação muda. A Bíblia vai dizer que certa vez tinha um rei que ele foi sitiado. Jerusalém foi cercada pelos adversários. E alguém chega para o rei e fala assim: rei, olha, estamos perdidos. Acabou para Israel. Acabou, chegou o ponto final. Não há como. Os exércitos nos cercaram, nos rodearam. Não há como escapar destes exércitos. Não tem como. E aí o rei, tá, mas deixa eu ver a situação. E o rei contempla a situação, ele olha. Realmente, aos olhos humanos acabou. Mas tem um porém. Nós servimos um Deus que pode nos livrar desta situação. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele pode transformar este momento. Aleluia. E ele chama o profeta. Olha aqui, ó. Vamos orar. Vamos orar porque só o Senhor. E talvez tenha um diálogo. Não, mas nós temos o melhor exército. Nós temos o melhor flecheiros. Nós temos o melhor arqueiros. Nós temos a melhor armamento de guerra militar. Ele disse, não. Esta guerra é impossível vencer. Mas só o Senhor para nos livrar. E ele pega o povo, ele faz o seguinte, olha, nós vamos fazer dias de oração e jejum. Todos, desde o menor até o maior. Melhor, até os animais vão jejuar conosco. E nós vamos ver o livramento que o Senhor vai nos dar. A fé de Josafá, ela só se fez porque ele conhecia o Deus que ele servia. Porque ele sabia daquilo que o Senhor já havia feito lá atrás. Que Deus havia aberto o mar vermelho. Que Deus havia levado mantimento para as pessoas no deserto. Ele conhecia o Deus que ele servia. E a Bíblia diz que o profeta chega para Josafá e fala, olha Josafá, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu o teu clamor. E ele falou que essa guerra, ela não é tua mesmo. Essa guerra não é tua, essa guerra é dele. Os adversários, eles não sabem com quem eles estão mexendo. E Josafá, o que nós vamos fazer? Deus mandou tu reunir o teu exército, colocar eles em prontidão. Mas tem detalhe nesta batalha. Tu vai pegar os músicos, e tu vai colocar na frente dos soldados. E quando o Senhor der o sinal, é para eles tocarem. Josafá confiava no Deus que ele servia. Ele conhecia o seu Deus. Ele já ouvia as histórias daquilo que o Senhor havia feito lá atrás, anteriormente. Ele chama os seus generais e fala o seguinte, prepara os exércitos. Nós vamos para a peleja. Nós vamos guerrear. E os generais vão lá, colocam os soldados enfileirados. E agora, Josafá, vem cá. Agora vem o maestro da música. Pega todos os teus músicos e coloca eles enfileirados na frente do exército. E assim, o que nós vamos fazer? Não. Calma aí. Só faz o que eu estou falando. E a Bíblia diz que eles fazem desta forma. Eles enfileiram todos os soldados. E na frente dos soldados, eles colocam os músicos. E quando Deus dá o sinal, e os músicos tocam os seus instrumentos, acontece um reboliço tão grande dentro do acampamento dos adversários de Israel, que um começa a matar o outro, um começa a destruir o outro, e quando o dia amanhece,
Os soldados estão enfileirados, aleluia, e não há um adversário sequer de pé, aleluia, porque o Senhor o destruiu a todos. E é porque, irmão Jaliel, é porque Josafá confiava, ele acreditava, ele conhecia o Deus que ele servia, aleluia. E é isso que Deus quer que você o conheça nesta noite. É isso que Deus quer para você. Ele quer se revelar a você, aleluia. Mas o problema é grande, aleluia. Ele quer que você olhe para o problema e diz: tu até pode ser grande, mas o meu Deus é muito maior que você, aleluia. Aleluia. Não se apavore diante das circunstâncias que às vezes se coloca diante de você. Aleluia, confie no Deus que você serve. Aleluia, confie no Deus que você serve. Aleluia. Mojaliel, tu fala porque tu não conhece a minha situação. Realmente, eu não conheço a tua situação. Não sei o que você passa, aleluia, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que nós servimos, aleluia, que é capaz de transformar as situações, aleluia, aleluia. Eu conheço o Deus que nós servimos. Outro exemplo de uma pessoa que conhecia, olha só que engraçado. Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus. E há um personagem na Bíblia Sagrada de que eu admiro muito. Pelo seu conhecimento, pela sua maneira de que ele colocava, de que ele apresentava a Deus. Da maneira que ele se chegava diante de Deus. Davi. Gosto muito de Davi, sou apaixonado por salmos. E da maneira que ele coloca o louvor, da maneira que ele atrai a presença, da maneira que ele confia em Deus. E Davi escreve, né? Eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, da onde que vem o meu socorro? E ele tem a resposta de Deus, ele diz, olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Davi, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, ele conhecia tanto a Deus, que ele vai compor um dos salmos, para mim, particularmente, mais bonito. Ele conhecia a Deus. Você conhece a história de quando ele está no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, que vem um urso, ele mata o urso, depois vem um leão, e tudo isso, às vezes nós não entendemos. Às vezes a situação que nós estamos enfrentando, ela está nos preparando para a próxima situação. Quando aquele urso vem sobre Davi, e Davi o mata, aquele urso, o urso estava preparando Davi para o leão. Quando o leão vem de encontro a Davi para o matar Davi, e que Davi vai lá e mata o leão está preparando Davi para o Golias. Quando Davi vai enfrentar o Golias, eu vou em nome do Senhor, do Deus de Israel, porque ele conhecia Deus. Ele ouvia a história que o seu pai contava, dizendo, olha, Deus já fez coisas extraordinárias. Deus já fez coisas grandiosas. E Davi sabia que se ele confiasse no Senhor, Deus poderia mudar aquela situação. E quando ele vai enfrentar Golias, e ele vence Golias, Deus estava preparando para governar a Israel. E às vezes nós não entendemos os problemas que nós enfrentamos e nós só murmuramos. E às vezes nós só reclamamos, mas é o Senhor que Ele está nos moldando. Ele nos está preparando para as situações, para aquilo que Ele tem nos preparado. E olha só. E Davi escreve o Salmo de número 139.
Olha só que coisa maravilhosa. Senhor, tu tens me procurado e tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Tu entende todos os meus pensamentos de longe. Tu me cerca a vereda, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não há uma única palavra na minha língua, Senhor, que tu não sabes. Tu me envolveste por trás, pela frente, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é tão maravilhoso para mim, e é tão alto que eu não posso alcançá-lo. Para onde eu me irei? Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu escaparei da tua presença? Porque se eu subir ao céu, até ali tu estás. E se eu fizer no céu a minha cama, até lá tu estás. Se eu tomar as asas da alva, e se eu habitar nas partes mais extremas do mar, até lá tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Aleluia! Davi sabia e conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que era impossível ele fugir da presença de Deus. Olha só que duas situações extremas. Jonas achou que poderia fugir da presença de Deus. Conhecia Deus de uma forma superficial. É ruim, irmão Jalé, conhecer de uma forma superficial? Depende. Depende da ótica que você enxerga. Olha só. Essa flor é bonita? Essa flor é bonita? Sim ou não? É bonita. Mas ela é o quê? Artificial. Nos nossos olhos, ela é bonita e agradável. Mas ela é artificial. E aí tem um detalhe. Não tem perfume. Não exala o seu cheiro. Aleluia. E é isso que Deus quer de nós. Que não o conhecemos apenas para dizer que é uma forma bonita. Não, não, não. Mas Ele quer que nós o conhecemos para além de ser bonita, exalar o seu cheiro, o seu perfume. Aleluia. Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. De que forma, Jaliel? Todos os dias. Através da nossa oração, da nossa comunhão, quando nós lemos a sua palavra, quando nós nos ajoelhamos e conversamos com Ele. O que é a oração? É conversa, é relacionamento. E como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Às vezes nós oramos, mas tudo nos distrai. Tudo nos tira a nossa mente e o nosso coração nos distrai. Aleluia! Ah, o meu relacionamento com Deus está bem. Está bem? Relacionamento com Deus é conversa. E às vezes nós estamos conversando. Uma boa conversa. Uma boa prosa. Aí às vezes chega alguma pessoa, então Jaliel me chama. Aí eu me distraio. Viro as costas para o meu amigo que está conversando. Pois é. E deixo ele ali. Ele está lá esperando. Mas será que Jaliel vai voltar para conversar? Que hoje estava tão boa, estava tão agradável. E às vezes nós estamos conversando com Deus. Orando com Deus. Ah, Senhor. Tu me conheces. Tu sabes que eu preciso de Ti. Tu sabes que sem Ti eu não sou nada. E o Senhor vai falando, meu filho. Mas é tão bom ter essa conversa contigo. É tão bom quando tu te prostra para conversar. Ou sentado. Às vezes é tão agradável essa conversa. Aí o telefone toca. Aí para a conversa. E Deus está lá. E Deus está lá. E aí nós no telefone. E aí já esquecemos. Já vamos lavar louça. Já vamos fazer o que temos que fazer.
E Deus está lá, mas será que ele vai voltar? A conversa estava tão gostosa. Será que ele vai voltar para conversar comigo de novo? E é isso que Deus quer, que nós tenhamos esta comunhão com Ele. Tem uma história de um pastor, Benny Hinn, se eu não estou enganado. E ele tem um livro e ele conta essa história. Você pode ler, é uma história verídica. Uma história verdadeira. Ele diz, no livro, se não me engano, é Bom Dia Espírito Santo. Não sei se você já leu, se você conhece a história. E ele disse que todas as manhãs ele conversava com o Espírito Santo. Todas as manhãs, era regrado. Regrado, diariamente. Ele se levantava, ele ia ao banheiro, tomava o seu banho, ia para o café, ele sentava na sala, na poltrona, e dizia, bom dia Espírito Santo. Bom dia meu amigo. E ali ele tinha um diálogo com o Espírito Santo todos os dias. E num determinado dia ele estava com um problema, numa certa situação. E ele se levanta, todo apavorado, todo dia se levanta, vai no banheiro, lava o rosto, coloca a roupa, pega a bolsa, pega a mochila, pega a pasta e vai para o trabalho. E vai. Ele não dá bom dia para o Espírito Santo. Ele diz no livro que ele relata isso e aquele dia foi diferente. Aquele dia foi um dia carregado. Foi um dia diferente de todos os outros dias. E o dia passa, ele chega em casa. E quando ele coloca o pé dentro de casa, ele sente uma tristeza tão forte. Uma tristeza tão forte no seu coração. Ele diz, mas que coisa. Será que eu vou ficar doente? Vou receber uma notícia ruim? Que coisa ruim. Que aperto. E quando ele passa pela sala, pela poltrona, ele se lembra. Meu Deus do céu. Eu não conversei contigo esta manhã. E quando ele senta naquela poltrona, ele começa a conversar com Deus. Espírito Santo, tu me perdoa. Eu me esqueci, atarefado, afadigado com as coisas, eu me esqueci. E o Espírito Santo começa a conversar com ele, diz assim, olha, e mais um dia eu estava aqui te esperando para uma boa conversa, ao menos para tu dizer bom dia, Espírito Santo. Aleluia! E aquilo mexeu com o seu coração e fez com que ele escrevesse esse livro. Assim, ó, pode acontecer o que acontecer, pode estar desabando o mundo, pode acontecer qualquer coisa, mas eu não saio mais de dentro da minha casa sem antes eu conversar com meu amigo Espírito Santo. Aleluia! Se coloque de pé, meus irmãos. Aleluia! Aleluia! Foi esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com você nesta noite. Que nós possamos fazer aquilo que o profeta Oséias fez para tentar despertar, chamar a atenção do povo de Israel. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que diariamente, que semanalmente nós possamos o conhecer, o Deus que nós servimos. Não vai ter situação, barreira, dificuldade, deserto. Não vai ter vento que vai fazer você parar. Porque você conhece o Deus que você serve. Certa vez os discípulos de Jesus estão na beira do lago. Eles estão na beira do lago. E Jesus está despedindo a multidão. E de repente Jesus fala para eles assim, olha, vocês entrem no barco e atravessam lá para o outro lado. E aí eles disseram assim, não Jesus, nós não vamos. Não, mas vocês entrem e vão. E Marcos vai escrever que Jesus, ele obrigou os discípulos. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar o mar. E eu sempre tive comigo, porque os discípulos de Jesus eram pescadores, eles conheciam o tempo. E talvez estava se armando um vento bem forte. E eles não quiseram, mas não, tá vindo ali, ó, atrás do morro está vindo umas nuvens carregadas e nós não vamos conseguir atravessar para o outro lado. E Jesus obriga eles. E eles só vão, eles só atravessam porque eles conheciam Jesus. Porque eles conheciam o Deus que eles serviam.
Se é Jesus que está mandando, nós vamos atravessar. Nós vamos lá para o outro lado. Relacionamentos. Relacionamentos. Grave esta palavra na sua mente, no seu coração. Relacionamento. Deus quer se relacionar contigo de uma forma íntima, de uma forma profunda, para que você o conheça e que você vai entender que não vai ter mais doença, não vai ter mais problema, não vai ter mais deserto, não vai ter mais mar revolto que vai fazer você parar diante do problema. O problema vai vir, é natural. Todos os dias, toda semana vai vir os problemas, todo dia. Ô Mujaliel, como é? Vai vir, todo dia vai vir problema. Às vezes é na família, às vezes é na saúde, às vezes é no trabalho, às vezes é na rua, vai vir o problema. Mas quando vir um problema, tem um ditado popular aí fora, muito sério. Eu rio na cara do problema. E você vai rir. Quando vir a situação, você vai rir. E as pessoas não vão entender. Tu estás passando por isso, tu estás rindo. Estou rindo. Porque o Deus que eu sirvo está comigo. E Ele vai me dar força. Ele vai me dar graça. Ele vai me fortalecer para enfrentar os problemas. E eu vou atravessar. E lá na frente eu vou entender que é Deus me moldando. Aleluia! Para as adversidades da vida. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te guardando. Que Deus continue abençoando a tua casa. Que Deus continue abençoando a tua família. Que Deus continue guardando os teus, aonde eles estiverem. Aleluia! É a palavra de bênção que eu tenho para você nesta noite.